Existe uma fração de segundo, logo que o despertador toca em uma manhã fria e chuvosa, em que você negocia com a sua própria alma. O corpo está quente, o mundo lá fora é hostil, e a lógica do conforto sussurra no seu ouvido que ninguém vai notar se você ficar, se você se atrasar, se você fizer um pouco menos hoje. É uma voz doce, racional e mortal. Ela diz que você já trabalhou demais, que você merece descanso, que a vida não precisa ser essa guerra constante. E é exatamente nesse instante, nesse microsegundo de hesitação, que o destino de um homem é selado. A maioria das pessoas vira para o lado e puxa o cobertor, escolhendo a morte lenta e quentinha da mediocridade. Mas existe uma minoria, uma casta diferente de seres humanos que olha para esse conforto como se fosse veneno. Eles sentem o frio, sentem o cansaço, sentem o medo, mas se levantam mesmo assim. Não porque são máquinas, mas porque entendem que a cama quente é o caixão dos seus sonhos. Eles sabem que o conforto é uma armadilha biológica desenhada para manter você vivo, mas não para fazer você viver. Você tem sentido essa atração gravitacional pela facilidade? Tem sentido que os seus dias são uma busca constante por alívio e não por conquista? Se a resposta for sim, você está em perigo. Você está se tornando irrelevante dentro da sua própria história. A chuva lá fora não é um impedimento. Ela é o filtro que separa quem quer de quem apenas diz que quer. Nós vivemos em uma sociedade que demonizou a pressão. Olhe ao seu redor. Tudo é desenhado para tirar o peso das suas costas. Aplicativos que fazem tudo por você. Entretenimento que anestesia o seu cérebro. Filosofias modernas que dizem que você é perfeito do jeito que é e que não precisa mudar nada. Estão vendendo a você a ideia de que a felicidade é a ausência de tensão. Isso é a maior mentira já contada. A ausência de tensão é a definição clínica de morte. A vida é tensão. A vida é o arco esticado prestes a disparar a flecha. Quem busca conforto está, inconscientemente, buscando o fim. Você, que está entre os 35 e os 55 anos, está no olho do furacão. A juventude das promessas fáceis passou. A velhice da colheita ainda não chegou. É agora, no asfalto quente e abrasivo da vida adulta, que você precisa decidir se vai ser um piloto ou um passageiro. A maioria dos homens da sua idade já desistiu. Eles apenas cumprem tabela, esperando o fim de semana, esperando as férias, esperando a aposentadoria. Eles buscam o conforto do sofá e da cerveja, porque não suportam a pressão de olhar no espelho e ver que não se tornaram quem deveriam ser. Mas nós não estamos aqui para passar a mão na sua cabeça. Se você clicou neste vídeo, é porque algo dentro de você ainda rejeita essa anestesia coletiva. Você sabe que foi feito para mais. Você sabe que a pressão não é sua inimiga. Ela é o privilégio de quem tem capacidade de carregar o fardo. O diamante só existe porque o carbono aceitou a pressão que o carvão recusou. Se você quer brilhar, se quer ser duro e inquebrável, você precisa parar de fugir do peso e começar a pedir por costas mais largas. Antes de entrarmos nos 5 blocos que vão desmontar a sua visão infantil de sucesso, eu preciso que você tome uma decisão concreta. Sair da inércia exige um ato de vontade declarado. Se você está disposto a parar de buscar o conforto e começar a buscar a sua própria grandeza através da dor do crescimento, escreva agora nos comentários: eu aceito a pressão. Não é para mim,
é para você ver a sua decisão escrita. É o primeiro passo para sair da arquibancada. E se você entende que este canal é um dos poucos lugares que não trata você como criança, deixe o seu like e inscreva-se. Isso é um sinal de que você valoriza a verdade, por mais dura que ela seja. O primeiro princípio que você precisa gravar na sua mente é que a pressão é o ambiente natural da excelência. Você reclama quando o chefe cobra, reclama quando as contas apertam, reclama quando a família exige. Você trata a pressão como se fosse uma injustiça cósmica. Por que eu? Você pergunta. A resposta correta deveria ser: por que não você? Quem você acha que é para viver uma vida sem desafios? A pressão é a ferramenta que a vida usa para testar a integridade da sua estrutura. Imagine um carro de Fórmula 1. Ele é projetado para funcionar no limite. Se você dirigir esse carro a 30 km por hora, ele engasga, superaquece e quebra. Ele precisa da velocidade, precisa da pressão aerodinâmica, precisa da temperatura alta para que os pneus funcionem. Você é igual. Quando você vive uma vida morna, sem desafios, sem riscos, sem metas assustadoras, você começa a quebrar por dentro. A depressão, a ansiedade, o vazio existencial que tantos sentem hoje são, muitas vezes, o resultado de uma vida subutilizada. É o motor de uma Ferrari sendo usado para ir à padaria. O homem que busca o sucesso antes da pressão é um tolo. Ele quer o prêmio sem a corrida. Ele quer o pódio sem o treino. Ayrton não amava apenas a vitória. Ele amava a luta. Ele amava a sensação de estar no fio da navalha, onde um erro custa a vida, porque era ali, naquele lugar de pressão insuportável, que ele se sentia mais vivo. Você foge desse lugar. Você quer garantias. Você quer segurança. Mas a segurança é uma ilusão. A única segurança real é a sua capacidade de resolver problemas sob pressão. Quanto mais você foge da pressão, mais fraco você fica. E quanto mais fraco você fica, mais a vida esmaga você. O custo de evitar a pressão é a atrofia do caráter. Você se torna um homem que não aguenta um não, que não aguenta uma crítica, que desmorona diante da primeira crise. E o mundo está cheio de homens assim, frágeis, quebráveis. Se você quer vencer, precisa inverter essa lógica. Você precisa correr em direção à tempestade. Quando a chuva começa, a maioria tira o pé. É nessa hora que você acelera. Não porque é imprudente, mas porque sabe que a chuva nivela o jogo e premia a habilidade, não o equipamento. A pressão é o seu diferencial competitivo. Aprenda a amá-la. O segundo bloco é sobre o limite. Você acha que tem um limite. Você diz: eu não aguento mais. Isso é impossível para mim. Mentira. O que você chama de limite é apenas a fronteira da sua zona de conforto. É uma barreira psicológica, não fisiológica. Estudos mostram que, quando sua mente diz que você está exausto, seu corpo ainda tem cerca de 40% de energia para queimar. Você para muito antes do fim. Você desiste quando começa a doer, sem saber que a dor é apenas a informação de que a adaptação começou. A sociedade ensinou você a se preservar. Não se esforce tanto, dizem os medíocres. Aproveite a vida. Mas o que é aproveitar a vida? É passar 30 anos sentado num sofá assistindo a vida dos outros? Ou é gastar cada gota de suor, sangue e lágrima em busca de algo que faça sentido? O limite existe para ser encontrado e depois empurrado um pouco mais para frente. Ayrton falava sobre isso constantemente, sobre entrar numa dimensão onde a consciência se expande, onde você faz a curva sem pensar, guiado por algo maior. Mas você só acessa esse lugar
se tiver a coragem de ir até a beira do abismo e não olhar para baixo, você tem operado com um freio de mão puxado. Você faz o mínimo no trabalho para não ser demitido. Faz o mínimo em casa para não ter briga. Faz o mínimo na academia. Você é um mestre da lei do menor esforço. E o resultado disso é uma vida pequena, uma vida cinza. O limite negociável que você deveria impor não é até onde eu aguento, mas eu não aceito ser menos do que posso ser. Essa é a verdadeira responsabilidade. Se você tem um talento e não o usa ao máximo, isso é uma ofensa ao Criador, que lhe deu esse talento. Viktor Frankl, um homem que sobreviveu ao inferno dos campos de concentração, dizia que o que o homem precisa não é de um estado de repouso, mas sim da luta e do esforço por um objetivo que vale a pena. A tensão entre quem você é e quem você deve se tornar é saudável. Não busque o alívio dessa tensão. Busque o objetivo. O seu limite atual é apenas uma crença limitante que você aceitou como verdade. Quebre essa crença. Acelere onde você costumava frear. Você vai descobrir que o carro não sai da pista. Ele apenas adere mais ao chão. O terceiro ponto, fundamental, é a responsabilidade pessoal radical. O mundo está cheio de vítimas. A culpa é do governo. A culpa é da economia. A culpa é da minha esposa. A culpa é dos meus pais. É patético. Um homem de 30, 40, 50 anos culpando o mundo pelos seus fracassos é uma visão triste. Enquanto você aponta o dedo para fora, você entrega o poder da sua vida na mão de terceiros. Se a culpa é do governo, você tem que esperar o governo mudar para você vencer. E se ele não mudar, você morre esperando. A responsabilidade vem antes do sucesso, porque ela é a base da liberdade. Quando você diz a culpa é minha, você está dizendo, eu tenho o poder de mudar isso. Se o carro quebrou, a responsabilidade é sua de não ter checado ou de não ter exigido mais dos mecânicos. Se o casamento acabou, a responsabilidade é sua de não ter cuidado. Se você está falido, a responsabilidade é sua de ter gastado mais do que ganhava ou de não ter aprendido a ganhar mais. Isso dói muito. O ego odeia a responsabilidade. O ego quer ser mimado e consolado. Mas Ayrton não culpava a pista. Ele estudava a pista. Se chovia, ele não reclamava com São Pedro. Ele adaptava a pilotagem. Ele assumia a responsabilidade total pelo desempenho da máquina e do homem. Essa postura é confrontadora. Ela exige que você pare de contar as historinhas tristes que você conta para justificar a sua estagnação. Ninguém se importa com as suas desculpas. O mercado não se importa. A vida não se importa. Só os resultados importam. E os resultados são filhos da responsabilidade. Você precisa assumir o volante, parar de ser passageiro da própria existência. O passageiro pode dormir, pode reclamar, pode olhar a paisagem. O piloto não. O piloto tem que estar alerta, tenso, focado. Ele carrega a vida dele e a dos outros nas mãos. Assuma a responsabilidade de ser o provedor, o protetor, o líder. Não espere que alguém venha salvar você. Ninguém virá. O resgate é interno. A responsabilidade é o peso que fortalece a espinha dorsal do homem. Sem ela, você é um invertebrado moral. O quarto bloco é a dimensão espiritual, prática. Fé não é mágica. Fé não é pedir para Deus tirar os problemas da sua frente. Isso é fé de criança. A fé de um homem maduro é pedir forças para enfrentar os problemas. É entender que você não é o centro do universo. Muitos de vocês abandonaram a fé ou a transformaram em um ritual social vazio. Vocês vão à igreja ou ao templo,
mas na segunda-feira agem como ateus práticos. Vocês acham que controlam tudo? A humildade diante do divino é uma vantagem competitiva. Quando você entende que existe uma ordem superior, que existe uma verdade, você para de tentar manipular o mundo e começa a se alinhar com ele. Sena lia a Bíblia não para se sentir santo, mas para encontrar sabedoria e força. Ele sabia que, no limite da velocidade, onde a morte espreita em cada curva, o ser humano é pequeno. Essa consciência da própria pequenez não o tornava fraco, o tornava destemido. Porque se Deus está com você, quem pode contra você? Mas atenção, Deus não dirige o carro para você. Essa é a confusão que os preguiçosos fazem. Está nas mãos de Deus, dizem, enquanto cruzam os braços. Não, o resultado final está nas mãos de Deus. Mas a preparação, o treino, o suor, a dedicação obsessiva, isso está nas suas mãos. A fé prática exige ação massiva. Você faz o seu máximo, vai até o limite humano e só então entrega o restante. Esperar milagres sem oferecer sacrifício é arrogância. A sua espiritualidade deve ser o seu silêncio interior, no meio do caos. O mundo grita, o mercado oscila, as pessoas criticam. Se você não tiver um eixo vertical, uma conexão com o eterno, você será derrubado pelo vento horizontal das circunstâncias. A oração é um momento de calibrar a bússola moral, é perguntar: estou fazendo a coisa certa ou apenas a coisa fácil? Quem busca apenas o sucesso financeiro sem essa base espiritual acaba se corrompendo. O sucesso sem valores é apenas um fracasso bem remunerado. Chegamos ao quinto bloco: família e legado. Tudo isso, pressão, limite, responsabilidade, fé, só faz sentido se houver um propósito maior que o seu próprio umbigo. O homem que vence apenas para si mesmo termina sozinho em uma mansão vazia. O individualismo moderno é uma doença. Siga seus sonhos. Faça o que te faz feliz. Isso é conselho de quem quer ver você destruir a sua vida. A felicidade não é o objetivo. A felicidade é o subproduto de uma vida de dever cumprido e serviço aos outros. A sua família é a sua equipe nos boxes. Se eles não estiverem bem, você não termina a corrida. Muitos de vocês sacrificam a família no altar da carreira. Vocês acham que ser um bom provedor financeiro é suficiente? Eu pago as contas. O que mais vocês querem? Eles querem você. Querem a sua presença, a sua liderança, o seu exemplo. Dinheiro, qualquer um pode dar. Caráter, só o pai e a mãe podem transmitir. O legado é o que fica quando você vai embora, e você vai embora. Memento mori. Lembre-se da morte. Ela está vindo, inexorável, cronometrada. Quando a bandeira quadriculada baixar para você pela última vez, o que restará? Seus troféus vão para o lixo ou para um museu empoeirado. Seu dinheiro será dividido e gasto. A única coisa que permanece é o impacto que você teve nas pessoas. É a integridade que você ensinou aos seus filhos. É a honestidade que você praticou nos negócios. Se você foge da responsabilidade em casa, se você é um marido ausente ou um pai frouxo, você não é um vencedor. Não importa quanto ganhe. A verdadeira vitória é chegar ao fim do dia, exausto, e saber que você protegeu e guiou aqueles que Deus confiou a você. Isso é pressão, sim, é a maior de todas. Mas é essa pressão que transforma meninos em patriarcas. É essa responsabilidade que dá sentido ao sofrimento. Você tem evitado as conversas difíceis com sua esposa? Tem evitado impor limites aos seus filhos, porque quer ser amigo deles? Isso é buscar conforto. E quem busca conforto na educação dos filhos, cria monstros que o mundo vai destruir
depois. Assuma a postura de quem guia. O limite é amor. A disciplina é amor. Dizer não é amor. Não tenha medo de ser impopular na sua própria casa, se for para salvar o futuro da sua linhagem. Agora, olhe para a sua vida hoje. Olhe para as áreas onde você tem buscado o caminho mais fácil, onde você tem evitado o confronto, onde você tem mentido para si mesmo, onde você tem procrastinado. Essas são as áreas onde você está perdendo a guerra. O sucesso não virá enquanto você não resolver isso. O sucesso é consequência de quem você se torna, não do que você persegue. Você precisa se tornar o tipo de homem que aguenta a pressão, que respeita o limite apenas para quebrá-lo, que assume a responsabilidade total. Não espere pelo momento ideal. Não espere ter vontade. A vontade é irrelevante. O dever é superior à vontade. Ayrton entrava no carro com dores, com febre, com problemas emocionais e pilotava como um deus. Por quê? Porque o compromisso com a excelência era inegociável. Você precisa desenvolver essa mesma rigidez mental. Trate seus compromissos como sagrados. Se disse que vai fazer, faça. Custe o que custar. O conforto é sedutor. Ele vai chamar você todos os dias. Descanse. Você já fez muito. Amanhã você continua. Mande essa voz para o inferno. O descanso é para depois da linha de chegada. E a linha de chegada, meu amigo, é só no dia do seu funeral. Até lá, estamos na pista. Até lá, é pé no fundo, olhos no horizonte e a certeza de que a vida só premia quem tem a coragem de se gastar por inteiro. Não seja um homem que economizou a vida. Chegue ao final, gasto, usado, vazio de energia, mas cheio de histórias e de legado. Chegue ao final sabendo que você não fugiu da chuva, você dançou nela. Sabendo que você não temeu a pressão, você foi forjado por ela. O mundo está cheio de pessoas médias, mornas, confortáveis e esquecíveis. Não seja mais um. Aperte os cintos. Aumente a pressão sobre si mesmo antes que a vida o faça. Estabeleça padrões tão altos que as pessoas achem que você é louco. Assuma culpas que nem são suas para poder resolvê-las. E quando a dificuldade vier, sorria, porque é na dificuldade que a seleção natural acontece. É na dificuldade que os passageiros descem e os pilotos assumem. A escolha é sua. O conforto do esquecimento ou a pressão da glória. O cronômetro está rodando. Acelere